Olá, galera que curte o Planetário. Estamos aqui com mais um episódio de Meu Planetário Virtual. Hoje vamos começar direto com o nosso querido Stellarium. Então vamos botar ele para cá. E hoje a gente vai precisar de um conceito importante. E daí a gente vai usar algumas ferramentas do Stellarium para a gente poder ver isso aqui. A gente vai vir aqui, janela de opções e visualização do céu, marcações, eclíptica e equador. Beleza? O que é a eclíptica? A eclíptica é a órbita que a Terra faz, é o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, certo? Então, afastando aqui. Da Terra, a gente vê a trajetória que o Sol faz no céu. Acontece que quando a eclíptica, o Sol caminhando pela eclíptica atravessa o Equador, ou quando a eclíptica e o Equador se encontram, a gente tem o início do outono e o início da primavera. Então a gente vai pegar, clica no Sol, centraliza ele. Deixa eu aumentar aqui as minhas barrinhas, por favor. Vou dar um pause para ele não sair mais do lugar. Vamos centralizar ele. Vou tirar a superfície, porque eu não quero que ela me atrapalhe. Vou tirar também a atmosfera, porque daí o Sol fica menorzinho. E vamos nos aproximar do Sol. Vejam que esse é o ponto em que a eclíptica corta o Equador. Ou que o Equador corta a eclíptica. Vamos lá em data e hora. Vamos começar a voltar no tempo. A gente está em abril. E olha que conforme eu vou voltando no tempo, a posição do Sol vai aparecendo para a gente ali. Vamos dar mais uma aproximadinha aqui, que a gente está chegando perto. Dia 21. Dia 20, o Sol está para o lado direito do Equador. Dia 19 para o lado esquerdo. Então, o outono começou no dia 19 ou no dia 20? A gente vai fazer o seguinte, vamos avançar as horas. Opa! Não posso avançar as horas sem centralizar o Sol novamente. Centralizando o Sol, vamos avançar as horas. E o que a gente vai ver é o Sol cruzando a linha, através da eclíptica, cruzando a linha do Equador. Então dá uma conferida aí. Já são 18 horas. Já são 20 horas. Não vou dar mais um clique aqui para ir mais rápido, porque senão vai muito rápido. Lembra, cada clique ele aumenta muito a velocidade. E ele ainda está, agora não mais do lado esquerdo, em cima, né? E agora ele vai, atenção, cruzando a linha do Equador. Então, na madrugada de 19 para 20, já no dia 20, foi quando o Sol estava exatamente nessa intersecção da eclíptica com o Equador. Por isso teve o início do outono, lá no dia 20 de março. Grave isso daí, porque essa informação vai ser importante para a gente seguir nas nossas atividades. Beleza? Vamos seguindo então. Roda a vinheta. O que a Páscoa tem a ver com a Lua? Essa é a pergunta de hoje, então vamos lá. Marcações do tempo foram um dos primórdios da astronomia. A gente precisava entender como o tempo passava. E a gente tem exemplos disso no mundo inteiro. Talvez o mais famoso seja de Stonehenge, uma construção de milhares de anos. O que essa construção tem de interessante? Acontece que em datas bem específicas, o Sol se põe através desses portais.
E eles diriam então para a gente se estamos no início do outono, início da primavera, do verão ou do inverno. Esses portais ainda teriam uma marcação da Lua. E assim a gente poderia ver essa mesma movimentação que a Lua faz no céu. A gente já viu em outros episódios que a gente pode fotografar o pôr do sol e ver como o sol vai mudando de posição ao longo do ano. Então fica a dica para vocês aí, faça a sua foto do pôr do sol. Mas o que está acontecendo nisso tudo? Acontece que a Terra, além de dar uma volta ao redor dela mesma, dá uma volta ao redor do Sol. Essa volta ao redor do Sol é o que a gente definiu como um ano. E aí a gente vê o Sol nascendo e se pondo em diferentes posições do globo. No outono ou na primavera, em posições intermediárias. Aqui, outono e primavera em posições intermediárias. No verão, bem alto. No inverno, bem baixo no céu. Evidências de marcações do tempo a gente tem com milhares de anos, como essas pinturas das cavernas em Lascaux, na França, que teriam marcações, por exemplo, das Pleiades e das Híades no céu. A gente encontra calendários muito antigos, milhares de anos atrás, na antiga Mesopotâmia, que hoje é onde fica o Iraque. Calendários com divisões de semana, mês e ano. Os maias, para a gente falar um pouco aqui das Américas, eram grandes observadores do céu e também tinham calendários que marcavam a passagem do tempo. Alguns deles ficaram muito famosos quando a gente esperava que o mundo fosse acabar em 2002. A gente não, né? Algumas pessoas esperavam. Obrigado. Calendários na nossa cultura também. Aqui um exemplo do calendário tucano que a gente viu também no episódio sobre as culturas, quando a gente falou do estelário e as culturas, como elas se relacionam com o céu. Os tupi marcam a passagem do tempo com a posição do Cruzeiro do Sul. Então, além de usar o Sol, a gente também pode usar as estrelas para marcar a passagem do tempo. A gente viu como a EMA também era importante para marcar as estações do ano. E recentemente também foi encontrado o que a gente conhece como Stonehenge na Amazônia, uma construção megalítica que teria marcações do tempo, possíveis marcações do tempo. Até mesmo quando Dom Pedro veio para o Brasil, a ideia foi a criação do Observatório Nacional com os instrumentos trazidos pela corte. E a função primordial do Observatório Nacional seria essa marcação da passagem do tempo oficial no Brasil. Então tá, como marcar o tempo? Essa é a pergunta. Quando a Terra dá uma volta ao redor dela mesma, ela parte desta posição e vai chegar nessa posição, virada para o mesmo lugar. Isso é o que a gente chama de dia sideral, porque a gente vai estar olhando para as mesmas estrelas. Só que para olhar de volta para o Sol, ela precisa girar um pouquinho mais. Então o dia solar é o que tem 24 horas, mas a Terra, para dar uma volta ao redor dela mesma, leva aí as suas 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o nosso dia sideral. Então a gente olha o Sol passando no céu e consegue determinar, por exemplo, a duração do dia. O mês tem origem na Lua. Então quando a gente vê a Lua cheia, espera para enxergar uma lua cheia novamente, a gente está falando do mês sinódico, que tem 29 dias e meio. Mas o tempo que leva para a Terra, para a Lua dar uma volta ao redor da Terra completa, está de novo apontando para as mesmas estrelas fixas do céu, e aí cerca de 27 dias. Mas o mês que nos interessa, o mês sinódico, tem 29 dias e meio. Daí vem a ideia do mês. E o ano é a mesma coisa, quando a Terra está apontando de novo
para as mesmas estrelas fixas do céu, a gente tem a passagem de um ano. A gente tem exemplos do calendário egípcio com mais de 6.000 anos de idade. Eles eram inicialmente marcados através do Sol e das cheias do rio Nilo, e eles tinham 360 dias. Depois os egípcios passaram a controlar a passagem do tempo usando a estrela Sírius, a mais brilhante do céu, e chegaram a um calendário com 365 dias e mais um quarto de dia, ou seja, eles já tinham a ideia da existência do ano bissexto. O calendário romano ele surge com meses de 29 e 30 dias. E daí o que acontece? Os anos vão ter 354 dias. Para resolver o problema, a cada 3 anos os romanos incluíam o 13º mês. Será que é daí que vem o seu 13º salário? Mas daí ele só ia vir uma vez a cada 3 anos. Vem então o que ficou conhecido como calendário juliano, instituído por Júlio César, e presta atenção na data, 46 a.C. Ele traz a ideia de 365 dias e o ano bissexto. O ano bissexto ele acontece 6 dias antes do início das calêndulas de março. Lá, em Roma, o início da primavera. O ano se chama bissexto porque era inserido um novo dia, esse sexto dia antes de março, era inserido repetidamente. Ou seja, a gente tinha lá o dia 22 de fevereiro e depois tinha o dia 22 de fevereiro de novo. Por isso ele era o ano bissexto. Chega então o calendário gregoriano, que faz um ajuste. Ao invés de ter 365,25 dias, a gente tem uma medição mais precisa, de 365,2422 dias. Ou seja, a gente tem um erro de um dia a cada 128 anos. Não parece muita coisa, mas se a gente pensar que a gente já está no ano de 1582 e antes a gente estava no ano 45 a.C., se passaram aí mais de 1.600 anos. Mais de 1.600 anos fez com que a gente tivesse vários dias de atraso. Então, o padre Gregório simplesmente eliminou do calendário os dias 4 até 14 de outubro de 1582, para fazer esse ajuste no calendário. E ainda oficializou que, além de ter o ano bissexto a cada 4 anos, ele não aconteceria quando o número do ano fosse múltiplo de 100 e não fosse múltiplo de 400. Assim dava uma ajustadinha. E ainda tem mais correções pela frente, mas vamos deixar por aqui, porque a nossa ideia de hoje é falar sobre a data da Páscoa. E a data da Páscoa, ela surge em 325 depois de Cristo, no chamado Concílio de Nicéia. Lá ficou instituído que a Páscoa seria o primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre em ou após o equinócio vernal. Equinócio vernal é aquele ponto aonde o Sol está cruzando o Equador através da eclíptica que a gente viu lá no iniciozinho. Então, fica aí a receita para achar a data da Páscoa. Primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre em ou após o equinócio vernal. Então a gente está exibindo esse vídeo na sexta-feira, vai vir agora o domingo de Páscoa, já passada a primeira lua cheia desde o início do outono aqui no hemisfério sul. Quer saber a data da Páscoa dos próximos anos? Então elas aí. Dá um like no vídeo, curte nosso canal e segue as nossas mídias. Fique em casa, fique conosco.